Campo magnético e força magnética é o tema que eu vou discutir neste trabalho. E espero que vocês, ao final, consigam absorver parte do conhecimento que eu vou colocar aqui para vocês. Então aproveite e continue acessando o canal. Vamos às questões. Um feixe de prótons se move a 3,5 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo em um campo magnético uniforme, com módulo igual a 2 Tesla, orientado ao longo do eixo positivo OZ. A velocidade de cada próton está contido no plano XZ, formando um ângulo de 30 graus com o eixo Z. Determinar a força que atua sobre o próton. Bom, para fazer esse problema fica fácil se a gente colocar esses vetores em função dos vetores unitários I, J, K, que representam as direções dos eixos X, Y e Z. Olhando para a figura, facilmente a gente conclui que o campo magnético pode ser escrito como sendo 2K, já que o módulo dele vale 2 e ele está na direção Z, portanto eu posso escrever assim. A velocidade é só pegar o seu módulo e multiplicar pelo cosseno de 30. Se eu fizer isto, eu obtenho o componente da velocidade na direção Z. Por isso que eu escrevi aqui cosseno de 30K vezes o seu módulo. Se eu pegar a velocidade, o módulo da velocidade, e multiplicar pelo seno de 30, eu vou achar o componente dela nessa direção, que é a direção do eixo X, que eu vou representar pelo vetor I. Fazendo aqui as contas, a gente encontra este valor. Aqui nós temos a velocidade em termos de unitários. Agora que eu tenho o campo e a velocidade, eu posso determinar a força lembrando da expressão que define a força magnética. A força magnética é a carga multiplicada pelo produto vetorial da velocidade com o campo magnético, que nós conhecemos. Bom, a carga, como se trata de um próton, a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a questão da velocidade que eu tenho aqui, ó, já está definida aqui. Então, aqui é a velocidade, vetorial, o campo. Nesse caso é 2K. Bom, agora vamos fazer esse produto. Bom, aqui eu fiz o que? Eu copiei aqui a carga e aqui eu vou multiplicar 0,5 vezes 10 a 5 vezes 2 dá 1 vezes 10 a 5 e vetorial K. Mais, eu vou multiplicar esse 3,3 vezes 10 a 5 vezes 2, o que dá 6,06 vezes 10 a 5, K vetorial K. Bom, lembrando que o produto I vetorial K, isso dá menos J. Aqui tem uma regra simples que você pode fazer no sentido indicado aqui, IJK, nesse ciclo. Então, se eu faço o produto de I com J, dá K. O produto vetorial de J com K dá I. E o produto vetorial de K com I dá J. Se eu inverter o sentido, então eu multiplico por menos 1. É o que acontece aqui, ó. Se eu faço o produto de I vezes K, ó, I vezes K, que dá no sentido contrário ao do sentido IJK. Então dá menos J, por isso que aqui eu vou escrever menos J. K vetor K, isso dá zero, porque esses vetores são paralelos. Ora, então vai ficar aqui, isso aqui não vai contribuir, então multiplicando esse vezes isso daqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 1 vezes 10 a 5, dá menos 1,6 vezes 10 a menos 14, e vetorial K dá menos J, por isso que aparece aqui o sinal menos e aqui a direção. Então esta é a resposta da questão. Um magnétron de um forno de micro-ondas emite ondas eletromagnéticas com frequência de 2450 MHz. Qual é o módulo do campo magnético necessário para que os elétrons se movam em órbitas circulares com essa frequência? Bom, bem simples, é só lembrar que na órbita circular dessas cargas, né, elas esses elétrons descrevem órbitas circulares com uma frequência que é dada por essa expressão. E isso aqui pode ser escrito como sendo o módulo da carga vezes o campo dividido por 2π vezes a massa. Eu teria que deduzir essa expressão, mas como aqui o espaço é pequeno, eu não vou discutir isso aqui.
Bom, então aqui a gente isola o campo. Isolando aqui o campo, nós temos que o campo vai ser 2π vezes a massa do elétron vezes a frequência dividido pelo módulo da carga. Assim eu acho o campo. Então tem que obedecer a essa lei daqui. Bom, agora a gente pode substituir para um elétron a carga. O módulo da carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A massa é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilos. Assim, a frequência foi dada no problema como 2.450 MHz. O mega é 1 milhão. Então, é só substituir agora os valores numéricos. Se a gente substituir os valores numéricos aqui, a gente encontra o valor de 0,088 Tesla. Esta é a resposta da questão 86. Então, é uma questão simples. É só lembrar dessa expressãozinha aqui que é obtida através do estudo do movimento circular dessas cargas. Em uma situação semelhante à indicada na figura abaixo, suponha que a partícula carregada seja um próton e que o campo magnético uniforme seja paralelo ao eixo X e possua módulo igual a meio Tesla. Só existe a força magnética atuando sobre o próton. No instante t igual a zero, o próton possui componentes da velocidade dados por Vx igual a 1,50 vezes 10 a 5 metros por segundo, Vy 0 e Vz igual a 2 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Item A. Para t igual a zero, calcule a força que atua sobre o próton e sua aceleração. Item B. Determine o raio da trajetória helicoidal, a velocidade angular do próton e o passo da hélice, que é a distância percorrida ao longo do eixo da hélice durante uma revolução. Ou seja, nós temos aí várias questões colocadas, mas todas elas é bem fácil de chegar à resposta. Veja, primeiro vamos observar a figura. Observando a figura, notamos que o campo magnético ele está na direção do eixo X. Como o módulo dele vale meio Tesla, como foi dado no problema, então a gente pode escrever o campo como sendo B igual a 0,500 I, onde esse I representa a direção do eixo X, positivo. Então nós temos aí o campo. Agora nós vamos escrever a velocidade na forma de componente. A velocidade, foram dadas as componentes da velocidade. Na forma de vetor unitário, eu posso escrevê-la assim, ó, porque eu tenho a componente x, a y é zero e a componente z é conhecida. Então está aqui a velocidade na forma de vetor unitário. A força magnética facilmente é obtida através dessa expressão, onde Q é a carga do próton. Bom, neste caso, é só fazer esse produto vetorial. Aqui nós temos a carga do próton, aqui é a velocidade, que nós já temos, e o campo é meio Tesla na direção do eixo X positivo. Bom, agora nós temos que lembrar essa regrinha que eu já te expliquei. Quando eu multiplico I com J, dá K. Quando eu multiplico J com K, dá I. Se eu multiplicar vetorialmente K com I, dá J. Se eu inverter o sentido, eu inverto o sinal. Então, fazendo aqui a multiplicação, multiplicando esta parte aqui por meio, né, 0,500i, isso aqui vai ficar I vetorial I. Dá 0,750 vezes 10 a 5 I vetorial I. Só que I vetorial I, isso aqui é zero, porque os vetores são paralelos. E esse 2 vezes 10 a 5 vezes meio dá 1, vezes 10 a 5, fica K vetorial I. Só que K vetorial I, se a gente observar aqui, ó, K vezes I vai dar J. Então, isso aqui corresponde a J. Então, multiplicando então esse resultado por esse resultado daqui, e lembrando que K vetorial I dá J, a gente encontra a força. Está resolvida aí a questão do problema. Agora a gente precisa determinar a outra parte. Bom, a aceleração, né? Pede para determinar também a sua aceleração. Além da força, a sua aceleração. Bom, nesse caso é só pegar a força e dividir pela massa, como garante a segunda lei de Newton. Então, dividindo a força pela massa, a gente acha a aceleração. Então, aqui é a força dividido pela massa do próton. Isso dá 9,58 vezes 10 a 12 metros por segundo ao quadrado, na direção J, ou seja, na direção do eixo Y, né, positivo. Bom, agora vamos para o item B. Bom, para a gente responder o item B, a gente tem que observar a questão do raio, né? Ele pede para você determinar
qual é o raio da trajetória helicoidal. O raio da trajetória helicoidal é dado por essa expressão. Considerar um movimento uniforme, um movimento circular uniforme. Então a gente pode escrever a velocidade, o raio, como sendo mv sobre qb. Substituindo os valores numéricos, né, a massa do próton, aqui a massa do próton, a velocidade que já foi, não foi dada esse valor, mas a gente pode calcular. Né? Lembre que a velocidade é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, calculando aqui a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas componentes daqui, a gente encontra 2,5 vezes 10 a 5. Esse é o módulo da velocidade, onde eu vou substituir aqui. Dividindo pela carga, a carga do próton, vezes o campo, que é 0,500. Então, isso aqui dá 0,52 centímetros. Aqui dá em metros, dá 0,0052 metros. Vezes 100, eu coloquei em centímetros. Agora, nós vamos determinar a velocidade angular. A velocidade angular é fácil de obter através dessa expressão. É dividir a velocidade, que a gente já tem aqui, pelo o raio que a gente já encontrou aqui na questão. Então, dividindo a velocidade pelo raio, aqui eu escrevi o raio em metros. Isso dá 4,79 vezes 10 elevado a 7 radianos por segundo. Esta é a velocidade angular. Ele quer que determine o passo da hélice. O passo da hélice é definida como sendo a distância percorrida ao longo do eixo da hélice. Bom, nesse caso a gente vai pegar a velocidade na direção x, porque, olhando a figura no slide anterior, a gente vê que o eixo da hélice é no eixo x. Portanto, a gente pega a componente da velocidade na direção x e calcula a distância que o próton avança nessa direção. Então, é só multiplicar a velocidade vezes o intervalo de tempo que ele gasta para completar um ciclo, né, uma volta. Bom, o período é 2π pela velocidade angular, que a gente já calculou aqui. Então, o período é pegar o 2π e dividir por esse valor. Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, o passo vai ser a velocidade vezes o período. A velocidade é essa daqui. E o período é calculado por 2π sobre a velocidade angular. É o que eu coloco aqui, 2π sobre a velocidade angular. Usando a calculadora, a gente encontra 1,966 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E assim a gente responde toda essa questão. Você monta um dispositivo para reproduzir a experiência da razão carga-massa de Thomson com um potencial acelerador igual a 150 volts e um campo elétrico com módulo igual a 6 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb. Pergunta-se: a que fração da velocidade da luz corresponde à velocidade dos elétrons? Letra B. Qual é o módulo do campo magnético necessário para que isto ocorra? Com esse campo magnético, o que ocorreria com o feixe de elétrons se você aumentasse o potencial acelerador para um valor superior a 150 volts? Bom, então é um problema bem simples de resolver. Neste caso, o trabalho realizado pelo campo elétrico é dado pela variação da energia cinética, que é o chamado teorema trabalho-energia. Ou seja, o trabalho realizado pelo campo elétrico pode ser obtido por essa expressão, pegando a carga e multiplicando pela tensão. Isso aqui é igual à variação da energia cinética, que no caso vai dar mv ao quadrado sobre 2, supondo que ele parta do repouso. Assim, a velocidade com que ele atinge, né, a questão do dispositivo, é a raiz quadrada de 2 vezes a carga vezes a tensão dividido pela massa da partícula. Bom, agora nós podemos utilizar os valores numéricos para descobrir esta velocidade. Mas, como o problema pede para você determinar a razão entre a velocidade e a velocidade da luz, então eu vou pegar essa velocidade dos elétrons e vou dividir pela velocidade da luz, para determinar essa razão, que é o que ela está pedindo na letra A. Bom, nesse caso, dividindo a velocidade pela velocidade da luz, isso aqui vai ser raiz quadrada de tudo isso aqui, pelo quadrado da velocidade da luz. Veja que é equivalente. Eu pegar essa velocidade daqui e dividir pela velocidade da luz, é o mesmo que eu multiplicar a massa pelo quadrado da velocidade da luz. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Bom, agora substituindo os valores numéricos, a gente encontra 0,024. Lembrando que a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Eu evitei de colocar as unidades para não ficar muito grande aqui
e fica difícil de eu explicar para vocês com tanta unidade. Mas é isso. Aqui aparece, aqui no caso, a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E a tensão é de 150 volts, está aqui, 150 volts. Isso aqui representa a massa e C é a velocidade da luz. Pronto, então está a resposta do item A. O item B ele pergunta qual é o módulo do campo magnético necessário para que isso aconteça. Bom, então veja, para os elétrons se deslocarem em linha reta, é preciso que a velocidade seja a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Então a gente determina o campo magnético dividindo o campo elétrico pela velocidade. Como o campo elétrico foi dado aqui no problema, e a velocidade a gente pode determinar como? Pegar a velocidade, é só pegar a velocidade da luz e multiplicar por esse valor que a gente encontrou aqui, 0,024, é o que eu fiz. Então o campo vai ser o campo elétrico, que é 6 vezes 10 elevado a 6, e a velocidade, como eu já tenho essa razão, é pegar o 0,024 vezes a velocidade da luz, já que a velocidade representa essa fração da velocidade da luz. Usando a calculadora, isso dá 0,83 Tesla, o que responde assim a letra B. E a letra C, ele pergunta, com esse campo magnético mantido, o que ocorreria com o feixe de elétrons se você aumentasse o potencial acelerador para um valor superior a 150 volts. Bom, a gente já vê aqui que a velocidade dos elétrons depende desse potencial acelerador. Então, se você aumentar esse potencial acelerador, a velocidade vai aumentar, a energia cinética dos elétrons vai aumentar. E certamente ele não vai mais manter a trajetória retilínea, porque isso aqui não vai ser mais obedecido, já que o campo é mantido constante, como sendo esse valor. Então, a conclusão que a gente tira é que a velocidade aumentaria e não teríamos um movimento mais retilíneo, ou seja, os elétrons se desviariam no sentido do potencial positivo da fonte. Aqui eu mostro para vocês uma figura ilustrando a situação. Se eu imaginasse aqui o campo elétrico nessa direção, a força elétrica que atuaria nos elétrons seria dirigida para baixo, porque a carga é negativa, então a força vai ser no sentido contrário do campo. Imaginando aqui um campo magnético saindo do plano, a força magnética atuaria, pela regra da mão direita, atuaria nesse sentido para cima. Como a questão da força elétrica seria superior à força magnética, já que o potencial acelerador está aumentando, então essa força elétrica aumenta. Então o que acontece é que ele ia desviar, nesse caso aqui, para baixo nessa situação, respondendo assim a questão 88. Bom, uma barra de cobre retilínea conduz uma corrente de 50 amperes de oeste para leste. Aqui eu mostro a direção de oeste para leste. Em uma região entre os polos de um grande eletroímã. Nessa região existe o campo magnético no plano horizontal, orientado para o nordeste. Então está aqui a direção nordeste. Esses 45 graus representa o ângulo entre essa direção, que é o oeste-leste, com a direção nordeste, que dá no caso 45 graus. A corrente nesse caso, segundo o problema, é de 5 amperes. Pois bem, a corrente nesse caso é de 50 amperes, né? É dado como 50 amperes. Pois bem, ele quer que você determine aqui o módulo, a direção e o sentido da força magnética que atua sobre uma seção de 1 metro da barra. Vamos lá. Então, para a gente resolver esse problema, o que a gente nota aqui é o seguinte, é que, primeiro, a força, já que ele quer o módulo, a direção e o sentido da força magnética, nesse caso a gente calcula a força multiplicando I pelo produto vetorial de L com B. Nesse caso eu vou considerar L como sendo, de 1 metro de comprimento, então eu posso escrever o vetor L como sendo 1, que é o comprimento, vezes a corrente, vezes I. Nesse caso é de 50 amperes. O campo eu posso determinar através de vetores unitários também, multiplicando o módulo do campo vezes o cosseno de 45 na direção I, mais o seno de 45 na direção J, que aí me dá esse vetor nas direções dos eixos X e Y. O que dá isso daqui, ó. Bom, agora nós podemos determinar
a questão da força. Agora é importante lembrar essas regras aqui que eu já expliquei. A multiplicar I com J dá K, J com K dá I e K com I dá J. Se inverter aqui o sentido, inverte o sinal. Bom, a força então vai ser o valor da corrente, que nesse caso é 50 amperes, né, vezes L, que nesse caso é 1I, vetorial, o campo, que é dado por essa expressão aqui. Ó. Então, multiplicando isso aqui, a gente vai ver, ó, I vetorial I dá 0. E I vetorial J, quer dizer, I vezes J dá K. Então, multiplicando 50 vezes 1 vezes 0,848 dá 42,4 na direção K, na direção do eixo Z. Ou seja, o módulo da força vale 42,4 newtons, com uma direção perpendicular ao plano horizontal, que nesse caso é o plano XY, no sentido de baixo para cima, que seria a direção do eixo Z positivo. Bom, para a gente responder a letra B, ele diz assim, mantendo-se a barra no plano horizontal, como ela deve ser orientada para que o módulo da força seja máximo? Ora, para que o módulo da força seja máximo, esse produto tem que ser máximo. Isso acontece quando esses vetores L e B, eles formam um ângulo de 90 graus, que aí o seno de 90 vale 1. Então, essa aqui é a resposta. O módulo da força é máximo quando o campo é perpendicular ao fio, que é o ângulo de 90 graus. Neste caso, a força é calculada como sendo B e L. B, o campo, vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno de 90, que é 1. Então, usando aqui os valores numéricos, isso dá 60 newtons. É a resposta dessa questão. Uma partícula de massa igual a 1,81 vezes 10 a menos 3 kg e carga 1,22 vezes 10 a menos 8 coulombs em um dado instante possui velocidade de 3 vezes 10 a 4 j metros por segundo. Qual é o módulo, a direção e o sentido da aceleração da partícula produzida por um campo magnético uniforme de 1,63 Tesla na direção I mais 0,98 Tesla na direção J? Bom, então nós queremos a questão da aceleração da partícula. Para isso você tem que determinar qual é o valor da força. E aí vale a pena vocês anotar aqui os valores do campo magnético, que foi dado no problema. A questão da velocidade também foi dada no problema. E a força magnética pode ser obtida por essa expressão, quando você conhece o campo e a velocidade na forma de vetor e o valor da carga, que também é conhecida. Então, lembrando de que o produto vetorial segue essa regra aqui, né? I vetorial J dá K, J com K dá I e K com I dá J. Se você inverter o sentido, troca o sinal. Então, substituindo os valores numéricos aqui na expressão que define a força, a carga, aqui nós temos a velocidade e o campo, vetorial campo. Fazendo o produto vetorial, então aqui lembrando que J vetor I, J com I dá menos K. E lembrando que J vetor J dá zero, então essa parte aqui não contribui. Então multipliquei, agora é só multiplicar essa parte, vezes 3 vezes 10 a 4, vezes 1,63, né? E multiplicar J com I, que dá menos K. Esse resultado está escrito aqui. Isso aqui representa a força que atua sobre essa partícula. Agora nós vamos determinar a questão da aceleração. Pela segunda lei de Newton, a aceleração é força pela massa. Então a força eu já tenho aqui, a massa também é conhecida, já foi dada no problema. Nós temos então o valor menos 0,33 metros por segundo ao quadrado na direção do eixo K, negativo, eixo Z no caso. Então a gente conclui que o módulo da aceleração é 0,33 metros por segundo ao quadrado. Ela é dirigida na direção do eixo Z e o sentido no sentido oposto a este eixo. Um elétron com velocidade de 2 vezes 10 elevado a 6 I mais 3 vezes 10 elevado a 6J está se movendo em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Determine a força que age sobre o elétron e repita o cálculo para um próton com a mesma velocidade. Bom, o problema é bem fácil de resolver. Nós já temos o campo magnético, já foi dado no problema. A velocidade também foi dada no problema.
E a força magnética pode ser obtida multiplicando a carga vezes o produto vetorial da velocidade com o campo, onde a carga pode ser, no caso do elétron, eu vou usar como menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e quando eu for utilizar o próton, eu vou utilizar mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Lembre-se da regra dessa regrinha aqui para obter o produto vetorial dos vetores unitários, e JK, que eu já comentei nas questões anteriores. Então, vamos fazer o seguinte, vamos determinar a força sem colocar o valor da carga. Depois a gente substitui pela carga do elétron e do próton e a gente fecha o problema. Então, mantenho aqui a carga, escrevo a velocidade, aqui a velocidade, e aqui eu escrevo o campo. Agora eu vou multiplicar cada um desses termos. Bom, a multiplicação é bem simples, eu vou multiplicar esse resultado com esse daqui. Isso me dá menos 0,30 vezes 10 a 6. I vetorial J. Desculpe, eu multipliquei esse resultado com esse resultado daqui, que nos dá menos 0,30 vezes 10 a 6. I vetorial J. Aqui eu já sei quanto é que dá. I vetorial J vai dar K. I vetorial I dá zero, portanto não precisa multiplicar. Isso aqui vai dar zero. Eu agora vou multiplicar esse valor com esse valor aqui, ó. Então, 3 vezes 10 elevado a 6 vezes 0,030. Isso dá 0,090 vezes 10 a 6. E aqui eu tenho J com I. Bom, J com I está no sentido contrário, vai dar menos K. Então, nós temos aqui os resultados, como eu já tinha colocado. I vetorial J dá K e J vetorial I dá menos K. Então, essa conta daqui dá exatamente menos 0,39 vezes 10 a 6 na direção do eixo Z. Bom, agora sim a gente pode responder o item A e o item B. Veja que a força não depende de que seja um próton ou um elétron, só depende da carga dessas partículas. Nesse caso, para um elétron, a carga é negativa. Assim, substituindo, a gente encontra a força como sendo 6,2 vezes 10 a menos 14 newtons. E para o próton, a carga é positiva, só substituir, a gente encontra a força no sentido contrário. Então, para um elétron é isso aqui, para um próton é esse valor. Respondendo assim a questão. Um elétron se move em uma região onde existe um campo magnético uniforme, dado por B igual a BXI mais 3BXJ. Em certo instante, o elétron tem uma velocidade de 2I mais 4J, e a força magnética que atua sobre ele é 6,4 vezes 10 a menos 19 newtons na direção do eixo Z. O problema pede para determinar Bx do campo magnético. Pois bem, o campo magnético foi dado no problema, por essa expressão, e a velocidade também é conhecida. O que nós queremos? Nós queremos determinar Bx. Lembre-se que a força magnética é dada por Q multiplicada pelo produto vetorial da velocidade com o campo, onde neste caso a carga é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, já que se trata de um elétron. Então vamos substituir os valores que conhecemos. A força magnética é conhecida. Substituindo aqui, nós temos aqui 6,4 vezes 10 a menos 19 na direção do eixo Z. Isso é igual a carga multiplicado pela velocidade que foi dada no problema, vetorialmente o campo. Temos que resolver agora esse produto. Bom, para fazermos esta operação, esta conta, vamos multiplicar o produto de 2i, vamos multiplicar aqui 2i com 3bxj, e aqui vai ficar 6bx i vetor j, já que i vetor i é 0, mas vamos multiplicar esse 4j com esse bxi, já que j vetor j é 0. Então, 4 vezes bx é 4bx j vetor i. Agora, vamos só relembrar que o produto i vetor j, o produto vetorial de i com o vetor j dá k. E o produto j vetor i, no sentido contrário, esse ciclo,
dá menos K. Então, substituindo esses resultados, nós temos aqui representa a força, a carga, e esse produto aqui é K e esse aqui é menos K, portanto fica assim. Bom, o que temos que fazer então? Nós temos que determinar essa componente Bx. Bom, 6bxk menos 4bxk, isso dá 2bxk. A carga é do elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora nós podemos eliminar aqui, para que haja essa igualdade, essa componente daqui, 6,4 vezes 10 a menos 19, tem que ser igual a essa componente que aparece aqui. Então é só igualar e assim a gente encontra o Bx. Então o Bx nesse caso vai ser 6,4 vezes 10 a menos 19 dividido por menos 3,2 vezes 10 a menos 19, o que dá menos 2 Tesla. Esse é o valor da componente Bx. Uma área circular com raio igual a 6,50 centímetros está sobre o plano XY. Qual é o módulo do fluxo magnético uniforme quando o campo magnético de módulo B igual a 0,230 Tesla estiver, letra A, no sentido do eixo Z positivo, letra B, formando um ângulo de 53,1 graus com a rotação a partir do sentido Z positivo, e letra C, no sentido Y. Bom, primeiro vamos determinar a área desta figura, dessa região circular. Como se trata de um disco, a área é dada por πr². O raio é de 6,50 centímetros, que transformando em metro dá 0,0650 centímetros. Resolvendo isso aqui com a calculadora, dá 1,327 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. O módulo do campo magnético foi dado como sendo 0,230 Tesla. Então está aqui o módulo do campo magnético. O fluxo, neste caso, é calculado pela expressão o fluxo do campo magnético, quando o campo e a área são constantes, basta apenas fazer o produto escalar de B com A, onde A é um vetor perpendicular à superfície do disco, e que corresponde, o módulo dele corresponde ao módulo da área desse disco. Isso aqui vai dar B, o módulo de B vezes o módulo de A, vezes o cosseno do ângulo entre B e A. Aqui nós temos o disco, e nós temos a situação do item A. Neste caso, o campo magnético ele está apontado no sentido do eixo Z positivo. Como o plano está como o disco está no plano XY, o vetor A ele é perpendicular ao disco. Então, observando esses dois vetores, a gente nota que eles são paralelos. O ângulo entre os vetores B e A é de 0 grau. Assim, o cosseno de 0 vale 1. Então, é só multiplicar o módulo de B com o módulo de A. Vou multiplicar o módulo de B com o módulo de A e vezes o cosseno de 0, que é 1. Isso dá 3,05 vezes 10 a menos 3 Weber. Bom, no caso do item B, agora o ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor de área é de 53,1 graus. Neste caso, o campo magnético ele não está mais no eixo Z, ele forma um ângulo de 53,1 graus com o vetor A. Bom, o vetor A, o vetor de área, é perpendicular à superfície. O vetor B, neste caso, faz um ângulo de 53,1 graus. Então, é só aplicar a expressão anterior. Multiplica o campo vezes a área do disco vezes o cosseno do ângulo entre o campo e a área do disco. O vetor de área, que é 53,1. Isso dá 1,83 vezes 10 a menos 3 Weber. No caso do item C, ele diz que o vetor, o campo magnético, ele é no sentido do eixo Y. Eu não fiz aqui o desenho, mas facilmente a gente conclui que o campo sendo no eixo do Y, como o vetor de área é no eixo do Z, que é perpendicular ao campo, então eles formam um ângulo de 90 graus. O cosseno de 90 é zero, logo não há fluxo nesta situação. O fluxo do campo magnético é nulo. Assim responde a questão. Uma partícula alfa
um núcleo de hélio contendo 2 prótons e 2 nêutrons e possuindo massa de 6,64 vezes 10 a menos 27 kg, se move na direção horizontal a 35,6 km por segundo, quando penetra um campo magnético vertical uniforme de 1,10 Tesla. Pergunta-se qual é o diâmetro da trajetória que essa partícula irá realizar. Qual é o efeito do campo magnético sobre a velocidade? Quais são o módulo, a direção e o sentido da aceleração da partícula alfa quando ela está no campo magnético? Explique por que a velocidade da partícula não se altera, mesmo que uma força externa não equilibrada atue sobre ela. Bom, nós temos aí várias perguntas. A primeira delas é para determinar o diâmetro da trajetória. Ora, quando a partícula alfa entrar nesse campo magnético, o campo magnético vai exercer uma força sobre essa partícula. E como nós sabemos, essa força magnética ela é perpendicular ao plano que contém o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Ou seja, a força ela é perpendicular tanto à velocidade quanto ao campo. Logo, naturalmente, essa força não vai modificar o módulo da velocidade. Bom, e a gente pode provar facilmente, eu não vou fazer aqui, que o raio da trajetória é um movimento circular, é dado por mv sobre qb. Então, colocando aqui os valores da massa, da velocidade, da carga e do campo que foram dados, nós facilmente determinamos esse raio. Bom, como ele quer o diâmetro da trajetória, é só multiplicar por 2 esse valor. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, 2 vezes mv sobre qb. Bom, essa expressão mv sobre qb você pode deduzir facilmente, lembrando que o módulo da força resultante é centrípeta, né, e a força magnética é dado por QVB. E aí você chega nessa expressãozinha. Então, 2 vezes a massa, ou seja, vezes a velocidade, dividido pela carga, vezes o campo. Isso aqui dá 1,35 vezes 10 a menos 3 metros. Isso aqui já é o diâmetro da trajetória que essa partícula alfa descreverá. Com relação ao item B, qual é o efeito do campo magnético sobre a velocidade? O principal efeito é fazer mudar a direção da velocidade. Então, o campo magnético muda a direção da velocidade porque ele acaba produzindo uma força sobre a partícula que faz desviá-la da trajetória original. Na letra C, ele determine qual é o modo, a direção e o sentido da aceleração da partícula enquanto ela estiver dentro desse campo. É uma aceleração centrípeta, ou seja, aponta para o centro da trajetória. E é calculada por essa expressão, v ao quadrado sobre r, onde r é o raio da trajetória. Então, a velocidade a gente conhece, vamos transformar isso para metro por segundo, 36,6 vezes 10 a 3 metros por segundo ao quadrado pelo raio, que é pegar aqui o diâmetro e dividir por 2. Dividir isso aqui por 2, a gente encontra 0,673 vezes 10 a menos 3. Usando a calculadora, encontramos 1,88 vezes 10 a 12 metros por segundo ao quadrado. E para encerrar essa questão, explicar por que a velocidade da partícula não se altera, mesmo que uma força externa não equilibrada atue sobre ela. Nós já explicamos isto. O fato é que a força magnética atua na direção perpendicular à velocidade. E como ela atua na direção perpendicular, ela não vai alterar o módulo da velocidade, apenas a direção. Esse é o caso em que a força magnética não realiza trabalho sobre a partícula, não altera a energia cinética da partícula. Um elétron de energia cinética 1,20 keV descreve uma trajetória circular em um plano perpendicular a um campo magnético uniforme. O raio da órbita é de 25 centímetros. Pergunta-se, qual é a velocidade do elétron? Qual é o módulo do campo magnético? Qual é a frequência de revolução? Qual é o período do movimento? Bom, a energia cinética pode ser obtida pela expressão mv ao quadrado sobre 2. A massa de um elétron, apesar do problema não apresentar, nós conhecemos. Nós queremos a velocidade. Então, a velocidade, isolando aqui a velocidade nessa expressão, é 2 vezes a energia cinética dividido pela massa do elétron. É 2 vezes a energia cinética, ele deu como sendo 1,20 keV. 1,20 kg é 1.200, é 1,20 vezes 1.000. 1 eletrovolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, o eletrovolt
é só você transformar esse eletrovolt em joules, é multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pela massa do elétron colocada aqui, que nesse caso é 9,11 vezes 10 a menos 31. Usando a calculadora, encontramos 2,05 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. No item B, pergunta-se o módulo do campo magnético. Veja bem, na trajetória circular, nós vimos, o raio é calculado por essa expressão. Assim, o campo magnético é calculado por essa expressão, a partir daqui, isolando o campo. Vamos substituir os valores numéricos. Substituindo os valores numéricos, lembrando que a massa do elétron é esse valor, 9,11 vezes 10 a menos 31, a velocidade já encontramos, a carga, o módulo da carga do elétron é dado por 1,6 vezes 10 a menos 19, e o raio da trajetória já foi dado aqui como 25 centímetros, a gente coloca em metro. Isso dá 4,67 vezes 10 a menos 4 Tesla. Esse é o módulo do campo. Na letra C, pede a frequência de revolução. Bom, podemos encontrar usando a expressão, a frequência é QB sobre 2πm. Então, substituindo os valores numéricos, aqui nós temos a carga, o campo que já foi determinado no item anterior, 2π, aqui a massa do elétron, a gente encontra 1,31 vezes 10 elevado a 7 Hz. E para finalizar, o período, que é o inverso da frequência. Então, é só o inverso desse valor, o que dá 763 vezes 10 a menos 8 segundos, respondendo a questão. Um elétron é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de 350 volts. Em seguida, o elétron entra em uma região onde existe um campo magnético de módulo 10 militesla, com a velocidade perpendicular ao campo. Qual é a velocidade escalar do elétron? Qual é o raio da trajetória do elétron na região onde existe o campo magnético? Bom, pelo teorema do trabalho e energia, a gente sabe que o trabalho, que é a carga vezes a diferença de potencial, é a variação da energia cinética, que nesse caso é mv ao quadrado sobre 2. Então, nós podemos determinar a velocidade do elétron pela raiz quadrada de 2 vezes o trabalho, que é a carga vezes a tensão, pela massa do elétron. Substituindo aqui os valores numéricos que foram dados, né, a tensão como 350 volts e a carga do elétron, que é conhecida em sua massa, a gente encontra a velocidade de 1,11 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. O raio da trajetória trata-se de uma trajetória circular. Então, o raio da trajetória é mv sobre qb. Substituindo os valores numéricos, né, inclusive pegando o valor da velocidade anterior, a gente encontra 6,32 vezes 10 a menos 4 metros. Isto é a resposta da questão. Determine a frequência de revolução de um elétron com energia de 100 electrovolts em um campo magnético uniforme de módulo 3,50 microtesla. Calcule também o raio da trajetória do elétron, se sua velocidade é perpendicular ao campo magnético. Bom, a frequência de revolução que ele está pedindo aqui pode ser obtida por essa expressão, QB sobre 2πm. A frequência, neste caso, vai ser obtida multiplicando, portanto, a carga vezes o campo magnético, que é 3,50 microtesla, dividido por 2π vezes a massa do elétron, que é conhecida. Usando a calculadora, isso dá 9,78 vezes 10 elevado a 4 Hz. Essa é a frequência. Para a gente determinar o raio da trajetória do elétron, é só observar que o movimento é circular e pode ser obtido por essa expressão. Então, nós podemos, assim, substituir, né, os valores numéricos e achar a questão do raio da trajetória. Mas, para a gente determinar o raio, a gente precisa da velocidade. A velocidade pode ser obtida através da raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética pela massa do elétron. Então, é 2 vezes a energia cinética, ele disse que é 100 electrovolts. Então, é 100 vezes o electrovolts, equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, dividido pela massa. Usando a calculadora, a gente encontra 5,93 vezes 10 a 7 metros por segundo,
que é uma velocidade fantástica. Bom, agora sim a gente pode determinar o raio da trajetória. Neste caso, basta pegar essa expressão aqui, mv sobre qb, a massa do elétron vezes a sua velocidade, que encontramos aqui anteriormente, dividido pela carga do elétron, que é o valor já conhecido, e o campo, que é 3,50 microtesla, que está aqui. Usando a calculadora, encontramos 0,964 metros, que é a resposta desta questão. Uma partícula com velocidade inicial de 5,85 vezes 10 a 3 metros por segundo, na direção do eixo y positivo, entra em uma região com campos elétrico e magnético uniformes. O campo magnético na região é B igual a menos 1,35 Tesla na direção Z. Calcule o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico na região, considerando que não haja desvio para uma partícula de carga positiva, 0,640 nanocoulombs, e para uma carga negativa de menos 0,320 nanocoulombs. Despreze os efeitos da gravidade. Bom, primeiro, observe que para não haver desvio, a força magnética deve atuar no sentido contrário da força elétrica e tem que ter o mesmo valor. Aí a resultante é zero, e aí a partícula se move, de acordo com a primeira lei de Newton, em linha reta com velocidade constante. Então basta igualar a força magnética com a força elétrica, os seus módulos. Então QVB é igual a Q vezes E. Assim o campo elétrico é dado por V vezes B, não depende do sinal da carga, tem o mesmo valor para qualquer carga neste caso. Assim, para uma carga positiva de 0,640 nanocoulombs, o módulo do campo elétrico é dado por E igual a velocidade, o módulo da velocidade, que é 5,85 vezes 10 a 3, vezes o módulo do campo, que é campo magnético, que é 1,35 Tesla. Fazendo as contas, encontramos 7.898 newtons por coulomb. Agora nós vamos investigar a questão da direção e do sentido do campo elétrico, como é. Bom, o problema aponta aqui facilmente que o campo magnético está na direção do eixo Z e, nesse caso, entrando. Vamos considerar o eixo Z positivo saindo da tela. Então, o campo magnético seria entrando na tela do seu computador. Pois bem, no caso aqui, a velocidade foi dada como sendo na direção y, positiva. Então, está aqui. Então, pela regra da mão direita, se o campo é entrando e a velocidade é de baixo para cima, a força magnética atua da direita para a esquerda. Bom, para que haja o equilíbrio, a força elétrica tem que atuar da esquerda para a direita. Então, a gente já sabe a direção do campo elétrico, é na direção do eixo X positivo. O sentido também no sentido positivo do eixo X, respondendo assim a questão A. Bom, agora nós vamos determinar o valor, né, para uma carga negativa. Bom, o valor da carga não importa na questão do módulo do campo elétrico. O campo elétrico tem o mesmo módulo do item A. É só multiplicar aqui, no caso, a velocidade vezes o campo, como fizemos no item A. E assim a gente obtém o valor do campo elétrico. Agora, a questão agora é a direção e o sentido. Vamos ver o que acontece. Bom, observa o seguinte. O campo magnético não muda. Nesse caso é entrando, continua sendo o mesmo. A velocidade é na direção do eixo Y, positivo. Então, pela regra da mão direita, para uma carga negativa, a força magnética agora vai mudar de sentido, já que o sinal da carga é negativo. Então, ela vai ser desviada pela força magnética nessa direção, na direção do eixo X. Então, para que ela se desloque em linha reta, é preciso que a força elétrica seja no sentido contrário. A força elétrica vai mudar o sentido, no caso vai ser da direita para a esquerda. Bom, como a carga é negativa, a gente conclui que o eixo, o campo elétrico, ele está na direção do eixo X, também positivo. Tudo por conta de quê? De que a carga é negativa. Então, a carga sendo negativa, o campo elétrico vai ser dirigido para a direita, né, no sentido contrário à da força elétrica, já que os vetores campo elétrico e a força elétrica têm que ter sentidos contrários porque a carga é negativa. Então, está aí a resposta dessa questão.
Um eletroímã produz um campo magnético igual a 0,550 Tesla em uma região cilíndrica entre seus polos, com raio igual a 2,50 centímetros. Um fio retilíneo passa no centro dessa região, conduzindo uma corrente igual a 10,8 amperes e possui uma direção perpendicular ao eixo do cilindro e ao campo magnético. Qual é o módulo da força que atua sobre o fio? Bom, nós temos aqui uma ilustração do problema. Nós temos um disco, uma região cilíndrica, aqui representada aqui por esse disco, e passa pelo centro dessa região um fio. Então, o comprimento desse fio corresponde ao diâmetro desse cilindro, que nesse caso é só multiplicar duas vezes o raio, que nesse caso dá 5 centímetros. A corrente que atravessa é de 10,8 amperes. Segundo o problema, o campo magnético é perpendicular ao fio. Então, o campo magnético é mostrado aqui na figura. Bom, podemos determinar facilmente a força que atua nesse fio, lembrando que a força em módulo é o campo vezes a corrente, vezes o comprimento do fio que está dentro dessa região, nesse caso aqui é L, vezes o seno do ângulo entre o campo e a direção em que a corrente atravessa aqui essa região. Nesse caso é 90 graus. Então, multiplicando o campo vezes o comprimento do fio, vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, encontramos 0,297 newtons. Este é o valor da força que atuará sobre o fio. Um fio de 1,80 metros de comprimento é percorrido por uma corrente de 13 amperes e faz um ângulo de 35 graus com um campo magnético uniforme de módulo 1,50 Tesla. Calcule o valor da força magnética exercida pelo campo sobre o fio. É um problema bem simples. Lembre-se que a força magnética em módulo é dado pelo produto do campo magnético vezes a corrente, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo. E nós temos todos esses valores. Nós temos o campo, que é 1,50 Tesla. Nós temos a corrente, que é 13 amperes. E temos o comprimento do fio, que é 1,80 metros. O ângulo é de 35 graus. Então, isso vai nos dar 20,1 newtons. E, para finalizarmos, um fio de 50 centímetros de comprimento é percorrido por uma corrente de 0,500 amperes, no sentido positivo do eixo X, na presença de um campo magnético, B igual a 3 militesla J mais 10 militesla K. Em termos de vetores dos vetores unitários I, J, K, qual é a força que o campo magnético exerce sobre o fio? Bom, bem simples. A força é calculada multiplicando a corrente vezes o produto vetorial de L com B. Nesse caso, o nosso L é 0,500I, porque esse fio está no eixo X e tem comprimento de 50 centímetros. Então, eu posso escrever ele como sendo 0,500 na direção do eixo X. O campo foi dado. Então, agora é só substituir os valores. Então, aqui nós temos a corrente, que é 0,500. Aqui nós temos o valor de L. E aqui nós temos o campo magnético. Lembrando que é dado em militesla. Multiplicando, fazendo essa conta, 0,500 vezes 0,500 vezes 3, vai ficar 0,750 e vetor J. Agora, novamente, 0,500 vezes 0,500 vezes 10 dá 2,50 e vetor K. Bom, agora temos que lembrar desse produto, Quando fazemos o produto de I com J, I vetor J vai dar K. Então, isso aqui dá K. E quando multiplicamos I com K no sentido contrário desse ciclo, dá menos J. Então, substituindo, nós encontramos isso daqui. Os valores, I com J dá K e I com K dá menos J. Assim, a gente tem o valor da força, que arrumando dá esse resultado, menos 250 vezes 10 a menos 3 J, mais 0,750 vezes 10 a menos 3 K, newtons. Então, este é o valor. Então,
assim a gente encerra estas questões. Espero que tenha contribuído, né, e que continue acessando o meu canal. E se você gostou deste material, né, dê um ok lá, né, coloca comentário ou dá um ok, porque vocês fazendo isso, vocês contribuem para que seja divulgado esse trabalho no YouTube, nas redes sociais e outros meios de comunicação importante. Então, um grande abraço e sucesso nos estudos de vocês.